antes de se pensar no pontificado de Inocêncio III como de um papa que se imiscuiu em questões políticas graves, enfim, e que venceu sempre, não se pode perder de vista que ele é, sobretudo, um papa preocupado com a saúde espiritual da igreja. A começar em casa, a começar em Roma. E uma das primeiras coisas que ele fez foi empreender uma reforma na Cúria Romana. E antes de falar disso, eu acho que é até uma oportunidade para falar, porque nós chegamos aqui já no apogeu da cristandade, o que significava o Papa nessa época em termos simbólicos, né? O que era Roma, como funcionava a corte pontifícia, como era o centro do mundo na cristandade, que era a cidade de Roma. Bom, àquela altura, o prestígio do Papa já se manifestava por uma série de sinais externos, a começar pelo modo como ele se intitulava. Nos documentos aparecia sempre o servo dos servos de Deus, Servo Servorum Dei, que remontava a São Gregório Magno, mas já era bastante comum designar o Papa como vigário de São Pedro. Mas, nos dias de Inocêncio III, passa-se a usar vigário de Cristo. O que significa vigário? Vigário é aquele que faz às vezes. Né? Ou seja, é até mais do que um representar. O que faz às vezes. Vigário de Cristo, aquele que faz às vezes de Cristo. No tempo de Inocêncio III também já estava em uso o Santo Padre, a expressão Santo Padre, e o Santidade já também não era rara. No tempo dele, o Papa ainda não usava a batina branca. Isso é somente a partir de São Pio V, pelo que se diz. Mas ele já usava a tiara. Né? Nessa foto que nós estamos vendo, essa é uma representação anacrônica. Porque a tiara papal no tempo de Inocêncio III não era a tiara com as 3 coroas, mas uma tiara com uma coroa só, certo? A tiara era uma espécie de mitra que distinguia o Papa dos demais bispos, mas não era ainda com as 3 coroas, certo? Ela tinha apenas uma coroa na base, como vocês podem ver aí. Essa é uma imagem contemporânea de Inocêncio III. Ou imediatamente depois dele. Tinha uma coroa na base, representando a soberania papal, e acima o frigium, ou camelatium, né? Camelatium, que é uma estrutura em formato de cone que se colocava bem acima da coroa. A tiara com uma coroa só, era usada pelo menos desde o tempo do Papa Nicolau II. Nicolau II, que foi Papa de 1059 a 1061. Além da tiara, o Papa tinha alguns ornamentos litúrgicos particulares, que eram só dele, como o subcintorium. O subcintorium era uma espécie de manípulo marcado com 3 cruzes e ficava suspenso na cintura. E àquela altura o Papa também já usava o anel do pescador. Né? Aqui vocês podem ver o anel do pescador, o Papa Bento XVI com o anel do pescador na mão direita. Né? Era um anel com a imagem do apóstolo Pedro lançando as redes. Todos os papas, pelo menos desde aquela época até hoje, usaram, e o Inocêncio III já usava. E as audiências papais já tinham regras disciplinares, regras protocolares muito específicas, já bastante características. Por exemplo, era costume que os visitantes, mesmo os príncipes, eles beijassem a mão do Papa, ou a aba do seu manto, e a residência papal continuava sendo, como era desde o tempo de Constantino, o Palácio de Latrão. O Palácio de Latrão era quase 1000 anos, 800 anos, 900 anos, residência papal, e tantos séculos haviam associado o papado a esse lugar, a ponto de, na cabeça de muitos, ter a posse do Latrão era sinônimo da legitimidade do Papa reinante, uma prova tangível da legitimidade do Papa reinante. Existe ainda o Palácio de Latrão em Roma, mas ele hoje é muito menor do que foi um dia. Ele era muito maior, era um conjunto impressionante com a basílica, com o palácio, com as salas da cúria, bem adaptado à sua finalidade, que é ser o centro de governo da igreja. Era no Palácio de Latrão que estavam relíquias inestimáveis, como a escala santa, né? A escada santa, Santa Escada, que foi trazida de Jerusalém por Santa Helena, que Cristo galgou para subir até o pretório, para ser julgado por Pilatos, e era também no Palácio de Latrão, que estava Santa Sanctorum, que era a capela privada do Sumo Pontífice. Ela existe até hoje lá, no topo da escala santa,
bastante preservada tal como era na Idade Média, e era ali que o Papa rezava, né, privadamente. Fora da cidade de Roma, no Vaticano, o lugar mais importante da cidade e do mundo cristão continuava sendo a Basílica de São Pedro. Ainda não era a Basílica Nova, a Basílica do Renascimento, mas a Basílica ainda constantiniana. São João de Latrão era a Catedral de Roma, mas a Basílica de São Pedro era a Catedral da Cristandade. Era ali que estava o túmulo do apóstolo, construído sobre o lugar em que ele confessou a sua fé através do martírio. Junto à Basílica, Inocêncio III construiu aquele palácio rodeado de jardins, que é a origem do Palácio Apostólico, e onde seus sucessores residiriam até o começo do século XIV. Inocêncio III entendeu que a reforma da igreja deveria começar em casa. Não adiantava nada tentar reformar a igreja no restante da cristandade se na cúria romana as coisas não estivessem em ordem. Por isso que, logo quando da sua coroação, e antes de realizar aqueles empreendimentos universais que ele tinha em mente, ele colocou-se a reformar a Cúria Romana para imprimir ali um espírito nitidamente eclesiástico e evangélico para acabar qualquer tipo de abuso que afastasse a Cúria Romana da consecução dos seus fins, abolindo todo o uso que desacreditasse o papado. Em primeiro lugar, ele impôs normas de sobriedade na cúria, sobriedade e simplicidade, e ele observava ele próprio, né? Ele, no seu dia a dia, vestia-se muito simplesmente, com uma batina simples, e era muito frugaz à mesa, austero. Suprimiu todo o serviço desnecessário, todas as despesas supérfluas, era econômico, tentou fazer uma cúria mais barata, e a economia que ele realizava de um lado, ele empregava de outro em obras de caridade, porque Inocêncio III era muito preocupado com obras de caridade, com a fundação de hospitais. Ele fundou um grande hospital em Roma, um hospital imenso, dedicado aos pobres, e que ele entregou para ser administrado pelos irmãos hospitalários do Espírito Santo. E entendam, imaginem, o tamanho que a igreja tinha, a importância que ela tinha em face de toda a civilização cristã, e se assistia ali naquele momento uma nítida tendência à centralização da igreja no papado, era necessário que o governo da igreja tivesse serviços bastante numerosos. Porque os assuntos que Roma precisava tratar se multiplicavam, sem cessar. Era o exame de candidaturas ao episcopado e às abadias, trato dos recursos da igreja, a redação de documentos pontifícios, todo tipo de problema que vinha de tudo quanto era canto do mundo cristão, para o Papa resolver. E, é claro que pessoalmente o Papa não podia cuidar de tudo isso. Para isso existia a Cúria, esse conjunto dessa enorme administração papal. E havia um círculo mais próximo do Papa, que era o consistório. Porque antes, até o século XII, aliás, século XI eu tenho certeza, o XII agora já me foge, século XI eu tenho certeza. Mas se reuniam, o Papa ele fazia sínodos quaresmais com os bispos da região em torno de Roma para tratar de alguns assuntos importantes. Esses sínodos quaresmais foram substituídos pelos consistórios, que eram essas grandes reuniões presididas pelo Papa com membros da Cúria, que eram cardeais, que estavam ali para aconselhar o Papa, para orientá-lo, enfim. Então havia o consistório. Mas de todos os serviços da Cúria, de todos aquilo que hoje são chamados de dicastérios, o mais importante era a chancelaria. Na chancelaria, todos os assuntos mais importantes da cristandade passavam por ali. A chancelaria ela era dirigida por um chanceler e por um vice-chanceler, assistidos por notários encarregados de redigir os documentos, por agentes menores, clérigos e leigos, e era ali que eram elaborados os documentos papais a serem remetidos para todo mundo. E a elaboração de um documento papal no tempo de Inocêncio III tinha 4 etapas. A etapa das minutas, que era a redação prévia, a elaboração de um esquema, de um texto preparatório, de um rascunho de um texto. Depois, a etapa da expedição, que é a redação própria do texto. A do registro, né, que transcrevia e guardava o texto original, né, no arquivo. Por isso que nós temos muitos acessos aos documentos papais até hoje. Porque vocês podem pensar, então quer dizer que por que a carta que tal Papa enviou para o rei da Suécia foi preservada? Será que lá na Suécia eles guardaram a carta? Não, é claro que lá você perdeu, mas no Vaticano ficou. No Vaticano ficou a cópia da carta. Então tudo que... E não existe governo no mundo, talvez só o governo inglês, eu acho, que tem um acervo de documentos semelhante ao do Vaticano.
Porque desde essa época a igreja já era muito preocupada com esses registros. Então tinha essa terceira etapa, do registro, e a quarta etapa, que era a da bula, né? Que acompanhava que apunha nos documentos o selo papal. Como é que era chamado o selo? Bula. B-U-L-L-A. Né? Que vocês podem ver a cópia não, um exemplo de bula papal, né? Era a bula é como a bula em si mesma era o selo, mas ela passou a designar o documento inteiro, né? Por metonímia. Mas a bula era propriamente o selo. Embaixo o selo é de Inocêncio III, sobreviveu. Vocês podem ver, de um lado vinha escrito o nome do Papa, né? Do outro, duas figuras, né? Uma figura de São Pedro e uma figura de São Paulo, certo? E esse era o selo que era aposto sobre o documento papal, que por isso ficou conhecido como bula, né? Mas bula, na verdade, é o selo. E assim, para garantir que o ato escrito ali era autêntico, havia toda uma série de regras do modo de escrever, para redigir, para apresentar, e foi se construindo uma arte, uma tradição na elaboração desses documentos, justamente para impedir cópias, né? Pois bem, então Inocêncio III tinha esse vasto serviço, que eu resumi muitíssimo, né? Mas tinha aqui essa organização imensa abaixo dele. E ele não era bobo, ele sabia que aquilo ali era uma ocasião tremenda de corrupção, de toda a ordem. Então o que ele fez? Ele afastou os nobres e inescrupulosos que pululavam ali na cúria, se esforçou, fez de tudo para acabar com a venalidade, né, da cúria romana, principalmente aquela relacionada com a elaboração de documentos papais falsos, porque isso acontecia. Roma estava cheia de oficinas clandestinas de elaboração de documentos falsos do Papa, perseguiu os falsários, puniu duramente aqueles que falsificavam bulas, que falsificavam documentos papais, né, e proibiu quem quer que fosse de receber alguma coisa pela elaboração do documento. Claro, porque assim ele garantiu que ali dentro da própria cúria ninguém recebesse algo de fora para elaborar ali dentro da cúria um documento que o Papa não aprovou e expediu. Ele moralizou aquilo, reorganizou a chancelaria, saneou o erário papal, o tesouro aumentou, acentuou a centralização administrativa dos bens da igreja para impedir desvios, renovou um uso que estava até bastante desaparecendo, de se reunir 3 vezes com o seu consistório por semana, né, com o seu colégio cardinalício. E outra coisa, ele permitia que qualquer pessoa tivesse acesso ao Papa. Ele se sentava diariamente, né, como juiz, para decidir de modo inapelável as questões de todas as igrejas do mundo. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.